Olá, todos! Vocês já pararam para pensar em quantas histórias invisíveis estão acontecendo bem debaixo dos nossos narizes? Histórias de pessoas que passam por nós todos os dias, que nos servem, que trabalham duro, mas que nunca paramos para realmente ver. Hoje vou contar para vocês a história de duas pessoas que foram invisíveis uma para outra durante 3 anos. Uma era um bilionário que estava tão ocupado construindo um império que esqueceu de viver. A outra era uma simples garçonete que estava tão ocupada sobrevivendo que esqueceu que merecia ser cuidada. Mas quando o destino as colocou face a face num dia comum de terça-feira, tudo mudou para sempre. Se vocês já tiveram um encontro que transformou suas vidas, deixem nos comentários. Agora vamos para a história que vai te fazer chorar. Tudo começou numa terça-feira comum, no restaurante Maple Street Diner. Era uma manhã como tantas outras, com o cheiro de panquecas frescas misturado à fumaça do café quente. Mas naquele dia, havia algo diferente no ar. Uma garçonete chamada Viviane, com 40 anos, estava queimando de febre. Viviane era uma garçonete que havia trabalhado naquele restaurante por 3 anos, desde que seu marido faleceu inesperadamente. 3 anos de madrugadas acordando cedo, 3 anos de sorrir para clientes que nunca aprendiam seu nome. 3 anos de luta silenciosa para manter sua filha pequena, uma menina de apenas 8 anos chamada Laura, bem alimentada e segura. A vida de uma garçonete como Viviane era a rotina pura, acordava às 5:30 da manhã, penteia os cabelos grisalhos para trás, prendia seu crachá de funcionária e seguia para o trabalho. Seus pés doíam, suas costas doíam, mas ela sorria, porque Laura precisava dela. Laura dependia daquele trabalho que a maioria das pessoas não via nem valorizava. Naquela terça-feira específica, Viviane acordou com uma febre que não conseguia ignorar, seu corpo inteiro ardia. Ela pensou em ligar, avisando que não viria. Mas quando ligou, a voz do gerente foi cortante. Viviane, estamos com falta de pessoal. Você não consegue só se esforçar um pouco? Tome uma aspirina. Então ela fez o que fazia há 3 anos. Escondeu seu sofrimento e foi trabalhar. Beijou Laura enquanto dormia, deixou-a com a vizinha, Dona Chum, uma mulher idosa mais carinhosa, e se arrastou até o restaurante. Cada passo era um desafio. Cada respiro queimava, mas Laura estava pedindo novos sapatos para a escola. A conta de luz estava atrasada. Viviane não tinha luxo de ficar doente. Enquanto isso, do outro lado do restaurante, havia um homem, um bilionário que chegava sempre à mesma hora, toda terça-feira às 7:30 da manhã. Ele pedia sempre a mesma coisa: café preto, torrada integral, sem manteiga. Seu nome era Daniel. Daniel era um bilionário bem-sucedido no mercado imobiliário. Ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas tinha perdido tudo o que importava. 5 anos antes, Daniel havia perdido sua esposa e seu filho pequeno num acidente de carro. Ele estava dirigindo. Eles não sobreviveram. Desde aquele dia, este bilionário havia construído uma parede ao seu redor. Trabalho, rotina, números, mais trabalho. Ele se enterrou tão fundo nos negócios que esqueceu como era estar realmente vivo. Todas as terças de manhã, o bilionário Daniel vinha para aquele mesmo restaurante. E todas as terças de manhã, uma garçonete lhe servia café. Nos 3 anos em que vinham se vendo, Daniel nunca havia realmente olhado para ela. Nunca havia feito contato visual. Ela era apenas parte da rotina, parte do cenário que preenchia seus dias vazios. Naquela terça-feira específica, porém, algo seria diferente. Viviane estava piorando. Enquanto se movia entre as mesas, sua visão começou a ficar embaçada. Ela se agarrava às bordas das mesas para não cair. Cada movimento era um desafio, mas ela continuava. Quando chegou na mesa de Daniel com a cafeteira, suas pernas simplesmente cederam. Ela se equilibrou contra a mesa dele e o café quente quase caiu em seu terno caro. Pela primeira vez em 3 anos, Daniel levantou os olhos de seu telefone. E quando fez isso, realmente viu a pele vermelha de febre, viu como ela se inclinou para um lado, como se ficar reta fosse praticamente impossível. Viu o tremor em suas mãos. Viu o esforço sobre-humano que ela fazia para simplesmente estar ali. Você tá bem? Perguntou Daniel. Viviane ficou tão surpresa ao ouvir ele falar que quase tropeçou de novo. Tô bem, só desastrada hoje, mentiu ela. Mas Daniel, com sua mente de negócios que havia construído o império, começou a observar. Ele notou cada detalhe, como ela pausava entre os passos,
Como suas mãos tremiam ao anotar pedidos, como ela apertava os lábios, como se estivesse concentrada em algo além do trabalho. Quando ela retornou com a torrada dele, Daniel fez algo que não fazia há anos. Iniciou uma conversa genuína. Você trabalha aqui há muito tempo, comentou. 3 anos no próximo mês? Respondeu Viviane, surpresa. Toda terça de manhã, mesma ordem, continuou Daniel. Café preto, torrada integral. Viviane conseguiu um sorriso genuíno, apesar da febre. Você é muito consistente. E então Daniel disse algo que a fez parar e realmente o observar. Às vezes, consistência é tudo que temos, disse ele. Sua voz mais morna do que ela esperava. Havia tristeza naquelas palavras. Uma tristeza que ela reconhecia porque a carregava também. Naquele breve momento, 2 seres invisíveis se viram de verdade. Mas isso foi apenas o começo. 20 minutos depois, tudo chegou ao ponto de ruptura. Viviane estava carregando uma bandeja de pratos quentes para a mesa 6 quando a febre piorou repentinamente. Sua visão começou a girar violentamente. Ela perdeu o equilíbrio. Os pratos cerâmicos caíram no chão em um som que silenciou todo o restaurante. E Viviane caiu de joelhos. O que aconteceu depois foi o momento que mudaria tudo. Enquanto outras pessoas apenas olhavam ou se afastavam, Daniel estava de pé em um segundo. Ele correu para a Judas Lacey Messitar, aquele homem que havia passado 5 anos isolado, aquele bilionário que havia construído uma parede tão alta ao seu redor que ninguém conseguia entrar. Estava agora de joelhos no chão de um restaurante segurando uma mulher que ele mal conhecia, mas que havia servido seu café fielmente por 3 anos. Chamem uma ambulância, ordenou Daniel para Maria, outra garçonete. Mas Viviane protestava. Não posso, preciso trabalhar. Laura precisa de mim. Se não trabalhar, não temos como pagar as contas, sussurrava ela, tentando se levantar. Daniel sentiu algo quebrar em seu peito. 5 anos ele se enterrara em planilhas e aquisições, construindo muros ao redor da tristeza de perder sua própria família. Mas sentado no chão daquele restaurante com uma mulher febril que havia se apresentado para o trabalho, apesar de estar desesperadamente enferma. Ele se lembrou como era se importar com outra pessoa. Ele se lembrou de sua esposa, Sara. Sara era professora. Ela acreditava em cuidar de pessoas que cuidavam de outros. A ambulância chegou em minutos, mas Viviane continuava resistindo. Não posso pagar o hospital. Por favor, só preciso descansar um pouco, suplicava ela, ainda em estado de choque pelo que estava acontecendo. Naquele momento, Daniel tomou uma decisão que o surpreendeu. Uma decisão que nenhum bilionário normal teria tomado. Eu vou cuidar das contas médicas. E vou garantir que Laura seja cuidada, disse ele com convicção absoluta. Aquele bilionário frio e isolado estava abraçando a vulnerabilidade. Viviane apenas o encarou através de sua visão nublada pela febre. Por que você me ajudaria? Você nem mesmo me conhece. E Daniel respondeu com uma honestidade que ele mesmo não sabia que ainda podia sentir. Talvez seja exatamente por isso que preciso ajudar você. Talvez eu tenha passado tanto tempo rodando no escuro que não consegui reconhecer a luz quando ela finalmente apareceu. Enquanto os paramédicos a levavam, Daniel fez algo que teria parecido impossível naquela manhã. Ele a seguiu. Pela primeira vez em anos, ele abandonou sua Tirquifera cuidadosamente controlada. Ele deixou para trás seu telefone, seus negócios, seu isolamento. Ele simplesmente foi atrás dela. No hospital, Daniel fez ligações que nunca imaginou fazer. Primeiro, ligou para sua assistente para liberar seu dia inteiro. Depois, fez algo ainda mais extraordinário. Ele ligou para a escola de Laura, se apresentando como um amigo da família. Ele verificou se tudo estava bem com a menina. Chamou Dona Chun para garantir que a vizinha a buscasse como de costume. E arranjou que a comida fosse entregue no apartamento delas. Quando Viviane acordou, 4 horas depois, com a febre quebrada e o corpo devidamente hidratado, ela encontrou Daniel ainda ali. Ele estava sentado tranquilamente numa cadeira de plástico desconfortável, lendo um livro. O primeiro pensamento dela foi por Laura. Laura está segura? Foi sua primeira pergunta. Segura na escola, garantiu Daniel. Falei com a diretora e sua vizinha. Dona Chun a vá como de costume e arranjei para a janta ser entregue em seu apartamento. Viviane não conseguia processar tanta bondade. Não conseguia entender. Por que você está fazendo isso? Perguntou, com os olhos cheios de lágrimas. Você não me conhece. Daniel se moveu para mais perto de sua cama e compartilhou o que levara 5 anos para dizer em voz alta. 5 anos atrás,
perdi minha esposa e meu filho num acidente de carro. Eu estava dirigindo, eles não sobreviveram. Desde aquele dia, parei de realmente ver as pessoas. Construí uma parede ao meu redor e chamei de seguir em frente. Mas vendo você esta manhã, vendo como você lutava apenas para cuidar de sua filha, me lembrou que ainda há bondade no mundo pela qual vale a pena lutar. O que se seguiu foi um período de mudança para ambos. O doutor chegou com os papéis de alta e instruções rigorosas de repouso. Mas Daniel já havia arranjado tudo. Ele havia contratado uma substituta no restaurante para o resto da semana, cobrindo o salário perdido de Viviane. Arranjou um serviço de limpeza para ajudar em seu apartamento. E depois ofereceu algo ainda mais inesperado. Quero comprar o restaurante, disse Daniel alguns dias depois. Quero renová-lo. Quero oferecer benefícios completos de saúde a todos os funcionários. Quero que pessoas como você nunca mais tenham que escolher entre trabalhar enfermas e pagar as contas. 3 meses depois, Viviane retornou ao Maple Street Diner, mas dessa vez ela não retornava como garçonete lutando para sobreviver. Ela retornava como a nova gerente de um estabelecimento que Daniel havia silenciosamente comprado e completamente renovado. As transformações eram notáveis. Os bancos gastos foram substituídos por assentos confortáveis. A cozinha foi atualizada com equipamentos modernos. O pessoal agora recebia benefícios de saúde completos e licença médica remunerada. Mas a transformação mais notável não estava no edifício. Estava na amizade que floresceu entre duas pessoas que haviam sido invisíveis uma para a outra por 3 anos. Daniel ainda vinha toda terça de manhã, mas agora chegava cedo para tomar café da manhã com Viviane e Laura antes da escola. A tímida menina de 8 anos inicialmente havia sido cautelosa com aquele homem sério, em ternos caros, mas rapidamente descobriu seu senso de humor gentil e seu genuíno interesse em seus desenhos e testes de soletração. Sr. Daniel, anunciou Laura orgulhosamente uma manhã de terça, mostrando seu boletim. Tirei aí em matemática. Que maravilhoso, respondeu Daniel. E Viviane percebeu como ele parecia diferente quando sorria. Um bilionário que havia aprendido a sorrir novamente. Mais jovem, mais em paz. Mais como o pai e marido que ele havia sido. Viviane descobriu que a generosidade deste bilionário se estendia muito além de suas vidas. Através de uma fundação que havia estabelecido em memória de sua família, ele havia estado ajudando famílias em dificuldades por anos, mas havia feito isso à distância, nunca permitindo que formasse conexões pessoais. Você me ensinou algo importante, disse ele a Viviane, enquanto observavam Laura desenhando numa mesa de canto. Pensei que honrar a memória da minha família significava preservar minha tristeza, mas eles não teriam querido que eu parasse de viver. Viviane entendia. Ela havia passado 3 anos acreditando que aceitar ajuda de alguma forma desonrava a memória de seu marido ou diminuía sua força como mãe. Mas ela aprendeu que comunidade e conexão não eram sinais de fraqueza. Eram o que fazia a vida valer a pena. O diner havia se tornado muito mais que um restaurante. Era agora um ponto de encontro onde Daniel financiava programas de ajuda para a lição de casa, para crianças como Laura, onde clientes idosos podiam desfrutar de refeições subsidiadas, onde pais que trabalhavam encontravam compreensão e apoio. Toda manhã, Viviane olhava ao redor do espaço movimentado e caloroso e se lembrava daquela terça-feira nublada de febre. Quando tudo mudou, lembrava-se de quando era apenas uma garçonete invisível. Agora, ela era uma gerente amada, uma mulher vista, uma pessoa que importava. O banco onde Daniel costumava sentar sozinho agora acomodava 2 adultos que encontraram cura ajudando um ao outro. E uma menina pequena que aprendeu que às vezes anjos vêm disfarçados de estranhos, com rotinas de terça de manhã, porque no final não é sobre ser visto por milhões de pessoas. É sobre ser verdadeiramente visto por alguém. Um bilionário finalmente havia visto uma garçonete. E quando isso acontece, quando 2 almas invisíveis finalmente se encontram, o mundo inteiro muda. Se essa história os tocou profundamente no coração, eu preciso que vocês façam algo importante agora. Prestem atenção. Deixem um like neste vídeo. Não é só um like, é uma forma de dizer: eu vi essa história e ela importa para mim. Compartilhem nos comentários o seu próprio encontro que transformou sua vida. Talvez vocês também foram invisíveis um dia, talvez alguém viu vocês quando ninguém mais via. Escrevam para nós, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque o mundo precisa conhecer mais histórias assim. O mundo precisa saber que há ainda conexões genuínas
esperando para acontecer. Que um bilionário pode aprender bondade com uma garçonete. Que um estranho pode se tornar família. Se vocês não se inscreveram ainda, façam agora. O botão tá ali, cliquem, porque vamos trazer para vocês mais histórias que vão transformar a forma como vocês veem as pessoas ao seu redor. Obrigado por terem vindo nessa jornada comigo. Vocês são realmente vistos